Quem disse que o fantasma não usa capa? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. O quinto fantasma foi o responsável por reencontrar o Anel da Caveira. Se você tem acompanhado os nossos vídeos sobre a dinastia do fantasma, você deve se lembrar que o quarto fantasma passou anos tentando reencontrar o Anel da Caveira, que havia sido perdido, havia sido roubado. Ele inclusive chegou a fazer uma réplica do Anel da Caveira para que ele pudesse utilizar, manter a sua missão enquanto não encontrava o anel original. Infelizmente, o quarto fantasma morre sem conseguir encontrar o seu anel. Caberá a seu filho, o quinto fantasma, trazer de volta para a linhagem dos fantasmas o Anel da Caveira. E esse reencontro vai se dar na aventura The Star of Sekhmet, uma aventura do Team Phantom escrita por Ken Ikonen, James Hansegard e Kim McLaughlin, com arte de Romano Fellman e Eduardo Morrick. Nessa história, o quinto fantasma ajuda um sujeito que havia sido atacado por criminosos. Esses criminosos estavam atrás de uma relíquia que ele trazia. Com suas últimas forças, o homem pede ao quinto fantasma que entregue aquele pacote para René Descartes, exatamente, o grande filósofo. O que estava naquele pacote era uma relíquia egípcia que era capaz de trazer grandes poderes, pois ela seria uma porta para o mundo dos mortos. E por isso era cobiçada por um nobre que desejava utilizá-la para tomar o controle da Suécia e também do resto do mundo. Junto com Descartes, o fantasma acaba se defrontando com esse sujeito e ele vê no dedo dele o Anel da Caveira. Curiosamente, enquanto Descartes e o fantasma estavam tentando se livrar das correntes, porque eles haviam sido capturados, esse sujeito, o Conde Kreutz, evoca o deus dos mortos egípcios e acaba sendo transformado em cinzas. É assim que o quinto fantasma recupera o anel, ele fica até muito emocionado por ter dito assim: agora meu pai pode descansar em paz, e Descartes entrega a ele aquela relíquia, a estrela de Sekhmet, para que ele a mantivesse em um lugar seguro. E o quinto fantasma vai se casar com Juliette Adams, que era conhecido como a Capitã Amazon, a rainha dos piratas. Essa aventura foi publicada aqui no Brasil na número 3 da Mitos em 2007, trazendo história de Lee Falk e arte de Cy Berry. A Juliette Adams, ela se torna pirata por força das contingências. Se você está se perguntando, mas espera aí, como é que o fantasma pôde se casar com uma pirata? Acontece que ela foi acusada de pirataria por um cara inescrupuloso. O fantasma ajuda ela a se livrar, mas a fama dela como pirata acaba se espalhando. Ela, junto com a sua tripulação, não tendo outra opção, acabam realmente entrando para a pirataria. Mas o fantasma vai lá, consegue tirar ela dessa vida. É uma história de amor muito bonita e é interessante que nesse processo em que o fantasma vai resgatar a Capitã Amazon, tirando-a do mundo da pirataria, ele acaba enfrentando um pirata real, o famoso Barba Negra. Essa aventura é realmente muito bacana. E é bacana a gente pensar na história da Juliette Adams, porque assim, talvez ela tenha sido, dentre as esposas dos fantasmas, talvez ela tenha sido aquela que teve a maior participação nas aventuras dele. Na tira dominical A Morte Espreita o Quinto Fantasma, publicada entre dezembro de 2013 e maio de 2014, uma tira que traz roteiro de Tony DePaul e arte de Terry Beat, nós vemos como o Quinto Fantasma, tendo sido capturado por um antigo inimigo, o Juan Muerto, ele passa semanas no navio de Juan Muerto sendo torturado, porque Juan Muerto queria provar que ele era apenas um homem, mas ele mesmo começa a ficar na dúvida quando vê que o sujeito sendo estocado, açoitado, espancado, ele simplesmente não morre. E Juliette Adams é quem vai salvar o Quinto Fantasma. Então é assim uma coisa muito bacana, é uma história muito legal, e essa história está disponível gratuitamente no blog Fantasma Brasil, porque ela nunca foi publicada
aqui em terras brasileiras? Vou deixar o link aqui na descrição. Uma outra história interessante do Quinto Fantasma mostra ele envolvido com uma mulher chamada Juliana. A gente não sabe exatamente quem ele é uma história do Tim Fantôme, mas ele a chama de a minha amada Juliana. Então não fica assim muito claro exatamente se ela era um caso extraconjugal, se ela era uma ex-namorada. Não fica muito claro qual era o relacionamento dele, em que momento isso se deu, porque afinal de contas a gente tem lá a questão da Juliette Adams, que foi também adotada essa ideia pelo Tim Fantôme. Eu acredito que seja uma história assim desvinculada de cronologia, como é muito comum nas histórias do fantasma. E uma coisa interessante é que esse Quinto Fantasma, ele tem uma aventura bacana em que ele foi retratado pelo Rembrandt. Rembrandt fez uma pintura do Quinto Fantasma e essa pintura ficou perdida durante muito tempo. Por quê? Um sujeito que chegou muito perto da pintura, a pintura tem um esboço que mostra o fantasma sem máscara. E quando esse sujeito chegou muito perto e olhou o esboço, o cara caiu duro, morreu. E aí tem aquele coisa, né? Aquele que vê o rosto do fantasma vai ter uma morte terrível. Só que o próprio Quinto Fantasma, ao chegar perto, se sente meio tonto. Provavelmente havia algum tipo de toxina na tinta que Rembrandt usou. Isso porque o Rembrandt relata lá, né, que ele tinha que raspar a tinta de paredes para poder misturar e fazer os pigmentos dele. Ele teve uma fase realmente difícil. Quem vai reencontrar essa pintura que o Quinto Fantasma tentou destruir e não conseguiu, quem vai reencontrar essa pintura é só o 21º fantasma, e ele acaba realmente destruindo essa pintura porque ele viu um sujeito que tentou roubá-la morrer devido às toxinas que saíam daquela tinta. É uma coisa assim muito interessante, mas é bacana você pensar nesse encontro do Quinto Fantasma com essas figuras históricas, Rembrandt, Descartes. E é interessante a gente ver que esse Quinto Fantasma geralmente é retratado usando uma capa sobre o uniforme. Tem a questão da época? Tem, mas é muito interessante ver que ele é um dos poucos fantasmas que mantém um acessório sobre o uniforme. E aí é bacana, né? O fantasma um dia usou capa. Uma outra curiosidade é que o Quinto Fantasma teve uma aventura publicada nessa edição do Super Almanac do Fantasma, a edição número 12, publicada pela RGE em 1983. A história que está aqui é uma história intitulada Os Salteadores de Trizac. E nessa história nós vemos o Quinto Fantasma ficando noivo e se casando com uma moça chamada Karen. E aí você vai se perguntar, mas como é que pode? Afinal de contas, já foi dito que ele tinha uma amada chamada Juliana, mas é dito geralmente que ele se casou com a Juliette Adams. E aqui ele se casa com a Karen? Isso por um motivo muito curioso. A história Os Salteadores de Trizac é uma história brasileira, com roteiros de José Menezes e arte de Júlio Shimamoto. E, gente, é uma história muito bem desenhada. Assim, o Shimamoto fez um trabalho lindo em termos de arte. O roteiro também, assim, é muito bom, mas ele dá uma ruptura com aquilo que foi estabelecido nas tiras ao colocar uma outra esposa para o Quinto Fantasma. Mas isso não invalida em nada a qualidade da história, é realmente muito bacana. Segundo a história The Black Glove, do Tim Fantôme, o Quinto Fantasma morre em 1662. Ele havia saído para enfrentar um pirata conhecido como o Punho Negro. E durante sua luta com o Punho Negro, um imenso barril de vinho é derrubado sobre ele e ele acaba sendo mortalmente ferido. Um pirata que havia mudado de lado, estava ajudando o Quinto Fantasma, o leva de volta para Bangala e ele vive apenas o suficiente para relatar os seus últimos momentos, a sua última batalha. Felizmente, o Quinto Fantasma havia escrito para seu filho pedindo que ele voltasse, pois já estava pronto para assumir o lugar. É como se de repente o Quinto Fantasma
fantasma tivesse a sensação de que os seus dias estavam contados. Aliás, essa ideia de que alguns fantasmas percebem quando está chegando a sua hora foi recentemente retomada pelo Tony DePaul em uma aventura diária onde mostra o fantasma tendo a sensação de que ele está prestes a morrer. Essa sensação dele ainda não foi de todo varrida das histórias, mas é interessante a gente perceber que há essa ideia de que muitos fantasmas sentem a morte chegando. A derradeira aventura do Quinto Fantasma foi publicada aqui no Brasil na Fantasma Especial número 22 da editora Globo. E, curiosamente, nunca foi contada a segunda parte dessa aventura, porque a aventura continua com o Sexto Fantasma, mas aqui no Brasil essa segunda parte nunca foi publicada. Então os leitores brasileiros ainda não tiveram a chance de ler como termina a batalha do fantasma, da dinastia do fantasma contra esse pirata Punho Negro. Mas a gente vai contar essa história aqui no Fantasma Brasil quando a gente for falar do Sexto Fantasma em um próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, quando fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. Você pode ter certeza que vai ter minha gratidão eterna. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, não perde tempo. Se inscreve agora, ativa o sininho. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?